o ideal que isso se mostra. Professor, mas como, aí a pergunta que às vezes todos nós fazemos, né? Como que isso pode ser resolvido? Não exclusivamente individualmente, não exclusivamente pensando no indivíduo, né? As práticas atacando, digamos assim, esses problemas individualmente, fisicamente, clinicamente são importantes, mas não devemos deixar de lado a possibilidade de lidarmos e resolvermos e tratarmos isso de forma pelas políticas públicas, pelas políticas de inclusão, certo? Beleza. Para fecharmos então essa parte do conteúdo, modelos alternativos da compreensão da deficiência foram surgindo. O modelo social surge como um rompimento às definições que se restringem ao individualismo, ou seja, não deve ser tratado somente individualmente, fisicamente, focando ali, devemos pensar no entorno, o entorno que acolhe ou que acolhe, né, a pessoa com deficiência. Modelos alternativos da compreensão da deficiência foram surgindo. O modelo social surge como um rompimento das definições que se restringem ao individualismo, ao organismo e que perpetuam o rótulo incorreto da inaptidão de pessoas com deficiência, não considerando as estruturas sociais e ambientais que impedem a participação ativa desse grupo no meio social. Então, não só devemos pensar nas condições que limitam ela fisicamente, devemos pensar nas condições que limitam ela socialmente. E quem está limitando ela socialmente? A ordem social, as relações de poder, as definições categóricas que excluem todas essas características que fazem parte da diversidade, certo? Então, nesse sentido, você pode dizer o seguinte, que a possibilidade de você trabalhar a concepção individualmente, você tá deixando de lado as condições limitantes que a própria ordem social se mostra, né? Assim, desse modo, a gente percebe a condição social e ambiental, porque estamos lidando com um ambiente que recebe a pessoa com deficiência. E como que o ambiente se adequa para a pessoa com deficiência? Logo, quando pensamos em capacitismo, em deficiência, estamos pensando na palavrinha que às vezes vem à nossa cabeça, que é limitação, certo? E o senso comum repete, digamos assim, reproduz, que aí a limitação está exclusivamente no indivíduo. Ah, ele é limitado dessa forma. Mas a gente esquece que a limitação também está no ambiente. A limitação também está na ordem social. Vamos pensar de forma mais devagarzinho. Por exemplo, existe a limitação física, existe a limitação no indivíduo, mas estamos deixando de lado a limitação ambiental. Ou seja, a limitação que o ambiente tem que não consegue receber a pessoa com a deficiência. Então a limitação também parte do ambiente. A limitação também parte dos lugares, dos espaços, por exemplo, certo? E quem forma os espaços? A ordem social. É a forma que nós vemos, a ordem social tem a sua forma de ver, de reconhecer os indivíduos, e ela molda os espaços, molda os lugares, molda as instituições a partir desses valores, desses ideais, certo? Então, a limitação não está somente no indivíduo que se mostra com a deficiência, a limitação se mostra ainda mais séria. E como se mostra essa limitação? Essa limitação é terminológica, essa definição é social, essa limitação social, ou seja, a ordem social garante a limitação dos espaços para que essas pessoas não possam participar. Então você pensa o seguinte, ok, existe um esforço para que isso seja alterado? Com certeza. Mas se existe um esforço, significa que desde o início estamos tentando corrigir e tentando trazer para as características básicas de diversidade algo que faz parte do ser humano. E que essa definição de ser humano, essa definição de sujeito, precisa ser, digamos assim, repensada constantemente, porque estamos falando de diversidade, ou seja, diferenças e singularidades. Esse é um ponto bastante importante, esse é um ponto bastante sério, ou seja, a limitação não é do sujeito que possui essa condição, a limitação é da ordem social, a limitação é da ordem social que molda os espaços. Então, os espaços são limitados, os espaços apresentam limitações. Então, nós estamos invertendo a visão, estamos reconhecendo que os espaços são limitados para elas, não elas que são limitadas para os espaços. Vou repetir.
São as condições, são a ordem social moldando os espaços que mostram limitações. Não são essas pessoas que são limitadas para os espaços, para a ordem social. Logo, a discussão ela é o quê? Histórico-cultural. A discussão é o quê? Histórico-política. Esse é um ponto bastante importante. Esse é um ponto que faz com que as políticas públicas se mostrem mais efetivas, se mostrem mais, digamos assim, o ponto central, a cereja do bolo para a gente pensar em um projeto de humanidade, um projeto de sociedade, certo? Um projeto que pode ser feito politicamente. Beleza. Paul Hunt, né, um dos autores trabalhados no artigo, é considerado um dos pioneiros na discussão da deficiência para além do âmbito biológico, ou seja, algo mais complexo. O autor contribuiu de modo teórico e político ao relatar e problematizar suas próprias experiências com uma pessoa com deficiência, problematizando os estigmas que envolvem deficiência e os modos de percepção e entendimentos envolvendo o tema. Qual é as palavrinhas-chave nesse parágrafo aqui? São os modos de percepção. Os modos de percepção mostram como que a ordem social molda o nosso comportamento, nossos hábitos. Como que a ordem social faz com que nós alimentamos, faz com que nós perpetuamos, né, esse ideal, esse padrão de conduta, esse padrão de percepção. Ou seja, novamente, a limitação não se mostra somente na pessoa que apresenta essas condições. A limitação está digamos assim, na sociedade que tem esse modo de perceber ela. Então, isso diz muito a respeito da forma que nós percebemos as pessoas com deficiência. Não exclusivamente ela. Então, não está somente nela. Está na forma que nós percebemos. Está na forma que nós estamos observando. Está na forma na qual estamos lidando com elas. Então, nós ignoramos, nós negligenciamos as nossas próprias limitações. E essas limitações são o quê? São sociais. E são alimentadas e reproduzidas socialmente. Então, é uma inversão de atenção, é uma inversão de foco. Estamos focando nas limitações que são formadas, hábitos, que são estabelecidas em formas de valores e crenças e práticas, né? E como isso é perpetuado. E não é à toa que estamos discutindo isso numa disciplina como essa. Porque existe essa problemática, né? E quantas vezes a gente está diante de falas, seja na mídia, na internet, que banaliza ou acha que isso é uma coisa, como posso dizer, um sentimentalismo, trata e banaliza, trazendo de forma muito... isso aí é um sentimentalismo barato, isso é um humanismo barato, quando na verdade estamos deixando de lado essa problemática alimentada socialmente. E essas práticas, essas falas que banalizam esse problema, são partes dessa ordem social que limitam essas pessoas, que excluem essas pessoas. Por isso que, se existe o ambiente acadêmico, o ambiente universitário que forma um ambiente formativo, é claro que estamos pensando num projeto de sociedade. Pensar em academia, pensar em universidade, é pensar em um projeto de sociedade. Não é pensar somente num plano de carreira e mercado de trabalho. É pensar nisso também, mas não é somente isso. Pensar em academia, pensar em universidade, é pensar um projeto de sociedade. E um projeto de sociedade precisa ser diverso. E para ser diverso, precisamos repensar a definição do ser humano. E como que esse ser humano ele é diverso, ele possui singularidades, ele possui potencialidades para estar inserido nesse grupo no qual estamos chamando de humanidade. Não é algo banal, não é algo bobinho a ser trabalhado, é algo sério. Estamos falando de formação, estamos falando de uma formação cultural. Por isso que, quando focamos na formação cultural, nós estamos estabelecendo um projeto de sociedade que não pensa em respostas imediatas ou respostas fáceis, porque nós sabemos que isso é complexo. Pensar em reestruturação cultural, em reparação cultural é algo complexo, certo?